Pessoal, bem-vindos para mais um simulado de conhecimentos bancários, tá? Vamos resolver algumas questões aí que já foram objeto de prova para vocês estarem revisando toda a matéria de conhecimentos bancários, tá bom? Primeira questão aí para vocês, Banca FCC, prova Banco do Brasil, diz o seguinte: a função de zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras autorizadas a funcionar no país é... De quem que é a função de zelar pela liquidez? Lembre-se que zelar é um verbo que a gente utiliza para o Conselho Monetário Nacional, né? Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Lembre-se que é um dos objetivos, inclusive, principais ali do Conselho Monetário Nacional. Resposta, então, letra E. Cuidado só para não confundir com o Banco Central, mas essa questão aqui ela foi muito boazinha, porque ela nem colocou o Banco Central do Brasil aqui nas alternativas. Então, estava bem fácil essa para resolver. No Brasil, a condução e operações diárias da política monetária com o objetivo de estabilizar a economia, atingindo a meta da inflação e mantendo o sistema financeiro funcionando adequadamente, são uma responsabilidade do quem é que vai atuar para garantir que a inflação esteja dentro da meta que foi determinada pelo Conselho Monetário Nacional. Quem é que vai conduzir a política monetária? É o Banco Central, tá? Então lembre-se que o Banco Central é o principal executor das políticas definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Resposta, letra C? Não, né? Letra D. Cuidado para não confundir Banco do Brasil com Banco Central do Brasil. Próximo, o Comitê de Política Monetária, o Copom. Lembre-se que o Comitê de Política Monetária ele tem uma função, assim, primordial, principal, que é determinar a meta da taxa Selic. Geralmente, quando cai Copom em prova, se pede isso, né? O que o Copom faz? Determinar a meta da taxa Selic. Mas essa questão aqui colocou outra alternativa, né? Vamos lá. Divulga semestralmente a taxa de juros de curto prazo verificada no mercado financeiro? Não, não é isso que ele faz. Ele não vai divulgar qual que foi a taxa de juros verificada. Ele vai determinar a meta da taxa Selic. Tem como objetivo cumprir as metas para a inflação definidas pelo presidente da República? Não, quem define essas metas é o Conselho Monetário Nacional. Até daria para levar em conta que o Copom, como ele é composto pela diretoria colegiada do Banco Central, até daria para entender que ele é responsável por cumprir as metas de inflação. Mas, né, não é o presidente que define. É composto, está aqui, pelos membros da diretoria colegiada do Banco Central. É isso. O Copom, ele é um comitê que utiliza os mesmos diretores, né, e o presidente do Banco Central. Essas são as mesmas pessoas, só que num comitê especializado em determinar a meta da taxa Selic. Para vocês entenderem, fica mais fácil assim. Por isso que às vezes aparece em prova dizendo que o Banco Central determina a meta da taxa Selic. O mais correto seria dizer que o Banco Central determina via atuação de seu comitê de política monetária a meta da taxa Selic. Mas é por isso que algumas vezes aparece em prova dessa forma e o pessoal acaba se confundindo, né? Porque a gente tanto bate na tecla que quem determina a meta da taxa de inflação é o Copom, que quando aparece assim na prova o pessoal não entende o que está acontecendo. Mas é isso, é porque o Copom são as mesmas pessoas que o Banco Central. E aí lá no Copom, durante as reuniões, a gente sabe que participam outras pessoas também, mas eles não têm direito a voto. Tem suas decisões homologadas? Não, né? Pelo Ministério da Fazenda não tem decisão homologada. Discute e determina a atuação do Banco Central do Brasil no mercado de câmbio? Menos ainda. Tá. Vamos lá. A Comissão de Valores Mobiliários é a entidade supervisora. CVM, tranquilo, né? Mercado de Valores Mobiliários, mercado de capitais, é ela que vai fazer a supervisão, a fiscalização desse mercado de capitais. Então, qualquer coisa nesse sentido aí a gente marca como certo. Resseguradoras? Não. Das sociedades seguradoras? Também não. Sociedades de capitalização? Também não. Das entidades abertas de previdência complementar? Também não. Das bolsas e mercadorias e futuros? Sim, porque elas atuam no mercado de capitais. Os bancos comerciais são o tipo de instituição financeira que mais realizam movimentação monetária em número de transações, devido ao grande número de instituições e clientes. Dentre os tipos de captação de recursos dos clientes, os bancos possuem um tipo de captação conhecida como captação a custo zero, realizada por meio das contas correntes dos clientes. O tipo de operação que são realizadas entradas de dinheiro em contas correntes é denominada captação. Primeiro, por que se diz que é custo zero? Porque eu, pessoa física, quando eu vou no banco comercial e deposito meu dinheiro lá, eu não recebo nenhuma remuneração por estar colocando meu dinheiro lá.
Ou seja, o banco está captando meu dinheiro, mas ele não está pagando por isso que ele está captando a custo zero. Ah, Renan, mas eu coloco meu dinheiro em conta corrente e ele rende sempre um pouquinho. Aí é porque provavelmente a tua conta lá tem uma aplicação automática, mas aí já é outra situação. Não tentem, às vezes, complicar, né? Colocar aí na prática como é que a gente tem as situações. Para fins de prova, é a conta corrente seca, né? Sem produtos ali no meio. É a conta corrente seca. Essa é uma conta que ela é não remunerada. Ela é livremente movimentável e não remunerada. Essa é a conta corrente. Então é custo zero para o banco. Outro ponto é que essa conta, justamente por eu poder, quando eu coloco o dinheiro nela, eu poder movimentar esse dinheiro a qualquer momento, ela recebe o nome de depósito à vista, porque eu posso pegar a qualquer momento, não tem um prazo. Então, resposta aí, letra C. Ao banco de investimento é facultado a realização de diversas operações, exceto a de banco de investimento, tá? Captação de recursos via recebimento de recursos em depósitos não remunerados de livre movimentação. Ó, de novo, né? Depósitos não remunerados. Isso daqui é conta corrente, livre movimentação. E, olha só, bancos de investimento não podem captar através de depósitos à vista. Tanto bati na tecla nas aulas que às vezes, por mais que a gente estude ali quais são as operações ativas, quais são as operações passivas, qual que é o objetivo principal do banco de investimento, às vezes em prova a banca ela gosta de cobrar que, na verdade, o banco de investimento não pode captar via depósito à vista, não pode abrir conta corrente. É isso que elas gostam de cobrar. Resposta aí, letra A, tá? As demais aqui são operações que o banco de investimento ele pode fazer, então elas estão corretas. A banca pediu o exceto. Vamos lá. A sociedade de arrendamento mercantil são supervisionados pelo Banco Central do Brasil e realizam operações de arrendamento de bens móveis e imóveis. Uma das principais operações de arrendamento mercantil é denominada, tá aqui, leasing, tá? Lembrem de arrendamento mercantil com leasing, que é uma forma de aluguel. Cuidado só para não confundir com factoring, que aí é das agências de fomento mercantil. Próxima. Os bancos múltiplos são instituições financeiras privadas ou públicas que realizam as operações ativas, passivas e acessórias das diversas instituições financeiras. A respeito das carteiras que um banco múltiplo pode operar, assinale a alternativa correta. Lembre-se que o banco múltiplo ele pode atuar com diferentes carteiras. Ele pode ter carteira comercial, carteira de investimento, de desenvolvimento, de banco de câmbio, de sociedade de crédito imobiliário, de associação de poupança, pode várias carteiras. Esse é o detalhe. Só que existem duas regras ali que são principais. Primeiro, ele tem que ter pelo menos duas carteiras, senão ele não pode ser chamado de banco múltiplo. E uma dessas carteiras, que é a segunda regra, tem que ser necessariamente ou a carteira de investimento ou então a carteira comercial. Tem que ser uma das duas, pode ser as duas, né, mas não pode ser nenhuma. Não pode ter nenhuma. Não ficou bom isso daqui, né? Ele tem que ter as duas carteiras. Aliás, tem que ter pelo menos uma das carteiras. Não pode acontecer dele ter duas carteiras e dentro dessas duas carteiras a gente não ter a comercial ou de investimento. Acho que agora ficou melhor. Então é isso, são as duas regras. Vamos lá então. A carteira de desenvolvimento pode ser operada por instituições públicas ou privadas? Não, tá? Privadas não podem ter. Bancos múltiplos devem, de novo, só para reforçar, a carteira de desenvolvimento a gente não pode ter instituição privada, tem que ser pública. Bancos múltiplos devem operar no mínimo duas carteiras, correto? Primeira regra. Sendo uma delas obrigatoriamente a carteira comercial? Não, né? Obrigatoriamente comercial ou investimento. Aí estaria correto. Somente bancos múltiplos com carteira comercial são autorizados a captar via depósito à vista? É isso aí, tá? Lembre-se que banco comercial pode captar via depósito à vista. O banco múltiplo, ele pode ter uma carteira comercial. Inclusive, ele só vai poder captar via depósito à vista se ele tiver a carteira comercial. Bancos múltiplos privados não são autorizados a operar a carteira de investimento, pelo contrário, eles não são autorizados a operar a carteira de desenvolvimento, aí estaria correto. Bancos múltiplos organizados sob a forma de sociedade limitada só podem operar uma única carteira? Não, não tem essa regra, tanto é que isso acaba infringindo a regra 1, né, de que o banco múltiplo tem que ter pelo menos duas carteiras. Resposta aí, letra C. Vamos para a próxima. As sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários são constituídas sob a forma de sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Um de seus objetivos principais é controlar o mercado de seguros? Nada a ver, né? Mercado de seguros, quem atua nesse mercado, fiscalizando esse mercado, é a SUSEP. Então, nada a ver com as sociedades corretoras, que são agentes operacionais do sistema financeiro.
Regular o mercado de valores imobiliários? Não, isso quem faz é a Comissão de Valores Imobiliários. Assegurar o funcionamento eficiente das bolsas de valores? Não, isso quem faz é a CVM. Subscrever emissões de títulos e valores imobiliários no mercado? Sim, isso sim, são operações das corretoras e distribuidoras. Resposta aí então, letra D. Estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores imobiliários? Não, isso é atividade da CVM. Os principais instrumentos de política monetária à disposição do Banco Central são três: reservas compulsórias, as operações de mercado aberto e as operações de redesconto. Com a utilização adequada de tais instrumentos, será possível ao Banco Central implementar uma política monetária expansionista ou uma política monetária restritiva. Assinale a alternativa que contém apenas ações que caracterizam uma política monetária restritiva. Quando a gente está falando de política monetária restritiva, a gente quer tirar dinheiro da economia, tá? Um sinalzinho de menos aqui do lado, acho que não ficou muito bem claro. Um sinalzinho de menos, a gente quer tirar dinheiro da economia. O que a gente faz para tirar dinheiro da economia? A gente vai atuar com os três principais instrumentos de política monetária, objetivando reduzir a quantidade de moeda na economia. Tá? E aí vai depender do tipo de operação. Vamos ver as alternativas para ver se todas elas correspondem a uma política monetária restritiva. Vamos lá. Aumento da taxa de reservas compulsórias. De fato, isso daqui é sim uma política monetária restritiva ou contracionista, o que o nome pode parecer, porque aqui o banco está deixando o dinheiro mais caro, tá? Fazendo com que as instituições, quando vão pegar dinheiro emprestado com o Banco Central, elas pensem duas vezes. Então, vai se ter uma menor oferta de crédito, menos moeda na economia. Agora, compra de títulos públicos da dívida pública. Quando o Banco Central, né, quando o Banco Central está comprando títulos, ele está jogando dinheiro para o mercado. Então, isso é expansionista, está errado, não é restritivo. Redução das reservas compulsórias, isso é expansionista. Redução das reservas compulsórias, expansionista. Aumento da taxa de reservas compulsórias, ok. Venda de títulos da dívida pública, ok, porque é o contrário. Agora, redução da taxa de redesconto é expansionista. Sobra então letra E, né? Aqui a gente tem três medidas que são restritivas. Aumento da taxa de reservas compulsórias, o dinheiro fica mais caro, então eu empresto menos. Venda de títulos da dívida pública, quando o governo ele vende títulos, ele está pegando o título que está com ele e jogando para o mercado, e em consequência disso ele está pegando o dinheiro do mercado, está tirando dinheiro da economia. Tá correto. E aumento da taxa de redesconto. Sim, está deixando o dinheiro mais caro, faz com que as empresas emprestem menos, que as instituições financeiras emprestem menos, isso faz com que haja menos moeda na economia. Correto aí, letra E. Vamos para a próxima. Ao aumentar o recolhimento compulsório dos bancos comerciais, o Banco Central emprega um instrumento de política monetária expansionista. Quando ele aumenta o recolhimento, a gente está fazendo uma política monetária restritiva. O Sistema Especial de Liquidação e Custódia, o Selic, gerido pelo Banco Central, tem como principal objetivo, ou seja, o Selic, né? Tanto é que a taxa Selic, a gente viu, ela sai do sistema Selic, que é um sistema de compensação, uma clearing house. Então o que esse sistema faz? Em aula eu já falei para vocês, associem sempre com os títulos públicos federais, com os títulos públicos, porque o Selic ele vai cuidar do registro, da liquidação dessas negociações que acontecem com títulos públicos. Então vamos ver se a gente chega na resposta. Registrar os débitos e os créditos do sistema bancário? Não, né? Nada a ver. Registrar as transações com títulos emitidos pelo Tesouro Nacional? Tá aí, né? Títulos públicos. Realizar a compensação de cheques? Não. Regular as taxas de juros? Menos ainda. Definir as taxas de longo prazo dos empréstimos? Também não. Resposta aí, letra B. A cobrança do uso de cartões de crédito emitidos por instituições financeiras está limitada a 3 tarifas específicas: unidade, segunda via do cartão magnético, uso da função de saque? Não, né? Eu acabei passando aqui sem querer. Não, né? São 5 na verdade. Além dessas 3 aí, anuidades, segunda via do cartão e uso de função de saque, a gente ainda tem também pagamento de conta e solicitação de aumento emergencial de limite. São 5 as tarifas que podem ser cobradas. Então, tá errado isso aqui, não são 3. Próximo. As operações denominadas crédito direto ao consumidor são caracterizadas pela não incidência de IOF? Não, pelo contrário. Tem IOF sim, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Isso daqui é uma operação financeira, tem IOF. Por destinação ao financiamento de bens e serviços para pessoas físicas ou jurídicas,
Resposta aí, né? Conceito correto. Pela dispensa da informação do custo efetivo total? Não, né? Tem que informar sim o custo efetivo total. Pela impossibilidade de antecipação de pagamento de parcelas, se eu faço um CDC, né, para comprar um determinado bem que eu quero comprar, eu posso sim, daqui a pouco, vir e antecipar as parcelas futuras. Posso, né? Então tranquilo, não tem essa impossibilidade. Pela ausência de gravame no caso de financiamento de veículos usados? Não, né? Resposta aí, letra B. O crédito rural abrange diversas modalidades de financiamento aos empresários do setor, desde a fase de produção até o abastecimento dos mercados consumidores. A modalidade que assegura aos produtores e cooperativas rurais recursos destinados a financiar o abastecimento doméstico e armazenamento dos estoques excedentes em períodos de quedas dos preços é denominada crédito, ou seja, assegurar, né, o financiamento do armazenamento dos estoques. Isso é um tipo de atividade do crédito rural que vai ser usado para que seja possível comercializar esses produtos, né? Pega o dinheiro ali para permitir o armazenamento, o estoque, e isso para que seja possível comercializar esses produtos. Então é um crédito de comercialização. Tá? Aqui percebam que geral e especial nem são tipos de finalidade do crédito, só sobraria investimento, que é para aqueles que, como é que eu falei para vocês, associarem isso para ficar mais fácil na prova, né? De investimento é aquele que é usado para mais de um ciclo produtivo, que se estende por ciclos produtivos. E o de custeio é para despesas normais, enquanto que o de comercialização é aquilo que é necessário para que seja possível comercializar os produtos rurais. Aqui a questão, ela trouxe um exemplo, né? Daí a gente tem que chegar na dedução de que isso é necessário para a comercialização. Uma questão um pouquinho mais difícil, mas dá para chegar na resposta, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu marquei, né? Marquei. As sucessivas reduções nas taxas básicas de juros, a Selic, impactam a decisão dos investidores com relação à poupança. Sobre as cadernetas de poupança, tem-se que, como é que é a remuneração das poupanças? Vocês têm que lembrar, né? Que a gente tem, para a pessoa física, eu acho que ele está pedindo pessoa física aqui, a gente tem 8,50% para mais ou 8,50% para menos, isso daqui da meta Selic. Tá? Se a meta da taxa Selic tiver mais de 8,50% ao ano, a remuneração da poupança é 0,50% mais TR. Se tiver menos de 8,50%, é 70% da meta mais TR. Essa é a remuneração da poupança. Vamos ver se a gente chega na resposta. Tem remuneração composta pela taxa referencial? Tem, tá aqui. E por uma remuneração adicionada de 0,5%? Tá aqui, desde que a meta da taxa Selic ela esteja acima de 8,5%. Se a Selic for maior que 8,5%, correto. Então, letra A. Tem remuneração acreditada no último dia útil de cada mês? Não, né? Na data de aniversário, que corresponde à data de depósito da aplicação. Tem incidência de imposto de renda? Não tem. Para pessoa física, não tem. Para pessoa jurídica pode ter, né? Deixa eu ver se ele falou aqui. As sucessivas reduções na taxa básica de juros, a Selic, impactam a decisão dos investidores com relação à poupança. Sobre as cadernetas de poupança, tem-se que, olha só, não está totalmente certo isso daqui, porque tem incidência de imposto de renda desde que sejam pessoas jurídicas com finalidades lucrativas. Para mim está incompleto, né? Mas enfim, a resposta A claramente é a correta. Eu não ficaria aqui em dúvida em marcar, mas o problema é se a gente não tivesse uma resposta tão clara. Essa C aqui ela não está muito boa não. São passíveis de cobrança de taxas administrativas? Olha só, se a gente está utilizando a poupança para pegar mais de 2 saques, pegar mais de 2 transferências, ou então retirar mais de 2 extratos, nós vamos poder pagar taxas por isso, tá? Então no meu entendimento, pode ter taxa, tá? Desde que a gente exceda ali os serviços essenciais. Mas enfim, a banca considerou como errado. Não são garantidas pelo FGC? Elas são garantidas pelo FGC. Marquei, né? Não marquei. Marquei sim, letra A. Os títulos de capitalização são estruturados com prazo de vigência igual ou superior a 6 meses? Não existe essa regra fixa, né? A gente pode ter aí menos que isso, por exemplo. Comercializados por instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil? Não, né? Pela SUSEP, não pelo Banco Central do Brasil. Disponíveis normalmente em planos com pagamentos mensais e sucessivos, a gente chama também de pagamentos periódicos, na verdade, né? Mas a banca chama de sucessivos, ou pagamento único, correto aqui. Resgatados em base sempre superior ao capital constituído por aplicações idênticas em títulos públicos? Não tem isso. Regidos por condições gerais disponibilizadas após a contratação,
Não, tá? Regidos por condições gerais disponibilizadas após a contratação, é antes da contratação, não após. Aqui ele colocou sucessivos, a gente estudou periódicos, mas deu para entender o que a banca queria dizer, né? Como a gente consegue eliminar as demais, dá para chegar na resposta, mas o correto hoje em dia seria parecer que periódicos. PGBL e VGBL são duas modalidades de previdência privada, realmente são. No que se refere aos aspectos tributários, assinale a alternativa correta. O PGBL tem antecipação do imposto de renda a cada 6 meses, o que é chamado de come-cotas, nada a ver, né? Isso são fundos de investimento. Alguns fundos de investimento têm come-cotas. E além disso, a gente tem uma antecipação de imposto de renda no PGBL, mas, na verdade não no PGBL. A gente tem uma antecipação de imposto de renda quando é adotado o regime compensável de imposto de renda. Daí pode ser um PGBL ou VGBL. Então, tá bem errado isso daqui. No PGBL e no VGBL, pela tabela regressiva de imposto de renda, as contribuições com prazo de permanência superior a 10 anos são tributadas a alíquota de 10% sem compensação na declaração anual. Entendo aqui que ele quis dizer que no regime definitivo, tá? No regime definitivo realmente a alíquota ela vai ser de 10% aí, quando a gente tiver mais de 10 anos. Tá? O VGBL é mais indicado para quem faz a declaração de imposto de renda usando o formulário completo. Não, é o PGBL. O VGBL permite o diferimento de imposto de renda e é limitado a 12% da renda bruta anual. É o VGBL que permite. No PGBL o imposto de renda incide apenas sobre o rendimento? Não, é no VGBL. Então, nessas últimas três trocou um pelo outro. Assinale a alternativa correta sobre CDB. É uma obrigação de pagamento passada de um capital aplicado em depósito a prazo fixo em instituições financeiras? Não, né? Ele é Vamos ler de novo isso daqui, não ficou muito claro para mim. É uma obrigação de pagamento passada de um capital aplicado em depósito a prazo fixo em instituições financeiras. É uma obrigação de pagamento futura, né? Porque eu vou lá e coloco o meu dinheiro no CDB, o banco ele vai ter uma obrigação futura de me fazer o pagamento. Acho que foi isso que ela quis errar a questão, né? Não seria passado, seria futuro. Não incide imposto de renda sobre os rendimentos produzidos pelo CDB. A gente tem imposto de renda, tá? Não pode ser negociado antes de seu vencimento? Pode sim. Se for pré-fixado, é informado ao investidor no momento da aplicação quanto irá pagar em seu rendimento, seu vencimento, correto, né? É isso que caracteriza a remuneração pré-fixada. É aquela que eu sei que quando eu vou aplicar meu dinheiro, quanto que eu vou receber lá na frente. Um exemplo de remuneração pré-fixada é aquela que paga 10% ao ano. Eu sei que ao longo do período que eu manter meu dinheiro, eu vou ser corrigido a 10% ao ano. Tá? Trata-se de um título de alto risco, visto que está vinculado à solvência da instituição financeira. É relativo, né? Essa ideia de alto risco, baixo risco, médio risco, mas de maneira geral, pela cobertura da FGC e tudo mais, a gente considera que ele é um ativo de baixo risco. Mas, de novo, é relativo. Se daqui a pouco, sei lá, a pessoa aplicou 500 mil reais em um CDB em uma instituição financeira que está quase falindo, para mim esse CDB aí ele tá de alto risco, né? Porque ela não está tendo o total da cobertura da FGC e colocou o dinheiro numa instituição financeira que tem grande chance de não fazer o pagamento. Então, enfim, para mim é relativo isso daqui, mas a banca deu como errado e marcou ali a D como correta. O segmento que, claro que eu não diria que isso daqui está correto, né? Mas enfim. O segmento que supre as necessidades de recursos de médio e longo prazo, principalmente com vistas à realização de investimento de capital e que comercializa títulos como Commercial Papers e as debentures, é denominado, bom, aí a nossa banca ela denominou, ela conceituou um mercado de capitais, tá? Que é aquele mercado onde a gente tem os títulos que são negociados por empresas, tá? Para pessoas físicas, né? Pessoas jurídicas que querem comprar esses títulos que são emitidos por empresas, que querem canalizar recursos para suas atividades produtivas. Show! Vamos para o próximo. Considerando-se que as debêntures podem ou não ser conversíveis em ações, o tipo de debênture em que a opção de conversão está relacionada a uma empresa distinta da emissora da debênture é a permutável, tá? A gente tem 3 tipos de debêntures nesse sentido aqui de tipo de debênture mesmo, né? Que tem a debênture incentivada, que é uma outra série, um outro tipo de debênture. Mas em relação aqui ao tipo de debênture para possibilidade de conversão, não, a gente tem 3. Tem a debênture simples, que não tem conversão nenhuma. Tem a debênture conversível, que é aquela que permite que o investidor troque a remuneração dele por ações da empresa que emitiu a debênture, e a debênture permutável, que permite que o investidor troque por ações de outra companhia que não é emissora, letra B, a correta. No regime cambial de taxa flutuante ou flexível, uma subida dos juros domésticos. Então a gente tem aqui o seguinte,
a gente tem 10% hoje de juros, né? Vou colocar aqui Selic. Se a Selic for a 14%, o que vai acontecer amanhã? A gente vai ter mais dinheiro estrangeiro entrando. Vamos representar esse dinheiro estrangeiro como dólar entrando. Se a gente tem mais dólar entrando no nosso país, isso vai fazer com que a cotação do dólar, por exemplo, que estava $1 a cada R$5, ela caia para $1 a cada 4. Por que cai? Porque como a gente está tendo mais dólares no nosso país, influenciado pela subida da taxa de juros doméstica, isso faz com que os investidores coloquem mais dólar aqui, isso faz com que a gente tenha mais dólares e isso faz com que o preço do dólar ele caia. Então a taxa de câmbio ela cai, a gente tem uma valorização da moeda local. Como o exportador agora está recebendo menos para cada exportação que ele faz, isso vai fazer com que as exportações reduzam. Então tende a prejudicar as exportações. Em uma economia aberta de taxas de câmbio flutuante, suponha que o Banco Central aumente a taxa de juros, de modo que a taxa de juros doméstica se torne maior que a taxa de juros internacional. Então, de novo, essa situação que a gente está trazendo dinheiro, tá? 10% hoje, 14% amanhã, enquanto que a taxa de juros lá internacional ela ficou menor que a nossa, né? Vamos dizer que a internacional está em 12%. Antes aqui a gente tinha a nossa que era menor, agora a gente tem a nossa que é maior. Mesma coisa vai acontecer, tá? A gente vai ter mais dólar entrando aqui, se a gente levar em conta o dólar, mas pode ser qualquer moeda estrangeira, mas eu sempre uso o dólar para simplificar. A gente tem ainda aqui um dólar que valia 5, agora vale 4. Então a gente tem um aumento aí das importações e uma redução das exportações. Então vamos lá. Reduz as exportações, porque ele está pedindo qual que é o impacto, né, da subida da taxa de juros. Reduz as exportações? Reduz. Reduz o consumo no nosso país? Reduz também. Por que reduz o consumo no nosso país? Porque assim, como agora a nossa moeda ela está mais valorizada, significa que os produtos lá fora estão mais baratos. O brasileiro aqui vai querer importar, ele vai importar de lá e os produtos que estão aqui no nosso país, eles vão começar a sobrar. Então, o consumo no nosso país, ele vai reduzir, tá? Reduz o PIB? Sim, justamente porque o consumo no nosso país reduziu, as empresas aqui vão reduzir a sua produção também. Isso vai levar a desemprego, vai levar a um menor PIB, menor crescimento econômico. E aprecia o câmbio? Sim, a gente viu aqui que a nossa moeda ela apreciou, ela valorizou, né? A taxa de câmbio caiu, mas a moeda local apreciou, valorizou. Então, correto aí, letra A. Lembre-se que eu já expliquei para vocês essa diferença entre aumento na taxa de câmbio, queda na taxa de câmbio, valorização cambial e desvalorização cambial. Está tudo em aula isso, tá? Resposta aí da letra A e as demais estão erradas. A operação por meio da qual a instituição financeira garante, em contrato perante terceiros, o cumprimento de obrigações decorrentes de riscos assumidos por parte do seu cliente é denominado. Bom, aqui a gente está trabalhando sobre as garantias no sistema financeiro nacional. A gente tem dois tipos, né? Tem as garantias pessoais e tem as garantias reais. Dentro das pessoais, a gente tem a fiança e o aval. E ainda na fiança, que é quando uma pessoa é fiador de outra, a gente tem a fiança bancária, que daí quem vai ser o fiador vai ser uma instituição financeira. E aí a gente chega na resposta, né? Porque ele falou exatamente essa última situação, que vai ser a instituição financeira que vai garantir em contrato, hein? Contrato. Lembre-se que a fiança ela é usada em contrato, tá? Perante terceiros, o cumprimento de obrigações decorrentes de riscos assumidos por parte do seu cliente, denominada aí fiança bancária. São garantias reais. A hipoteca é real, tá ok. O penhor também é garantia real. A alienação fiduciária também é garantia real. Essas são as três. A fiança, não, né? Acabei de falar que ela é pessoal. E o aval é pessoal também. Então, tá errado aqui quando diz que a fiança é real. A lavagem de dinheiro é uma das ações realizadas para tentar tornar lícito um dinheiro proveniente de atividades ilícitas. Para ajudar na prevenção e combate a esse tipo de crime, a Lei 9.603 de 98, dentre outras ações, determina que as instituições financeiras devem identificar seus clientes e manter cadastro atualizado? Correto, né? Não tem como ser diferente disso. Lembre-se que determinadas pessoas, físicas ou jurídicas, de acordo com as atividades, sejam elas principais ou acessórias,
que elas prestam, né, essas atividades aí envolvendo principalmente intermediação financeira, elas estão obrigadas a seguir determinadas determinações, entre elas essa daqui, de identificar seus clientes e manter o cadastro atualizado. As demais estão erradas, tá? Identificar cédulas de dinheiro? Não. Instalar portas eletrônicas com detector de metais, daqui a pouco até é uma obrigação, mas que não vem aqui da Lei 9.613, tá? Instalar câmeras nos caixas eletrônicos, de novo, não vem daqui. Proibir o uso de telefone, aí não tem, né? Essa regra não existe. Quanto ao autor do crime de lavagem de dinheiro colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração de infrações penais, a identificação dos autores, coautores, partícipes ou a localização de bens, direitos ou valores, objeto de crime, a pena, ela pode ser reduzida pela metade? Não. Ela pode ser reduzida de 1 a 2/3? Sim. E ser cumprida em regime aberto ou semiaberto? Correto. É de 1 a 2/3 em regime aberto ou semiaberto. Pode ser reduzida pela metade? Num sexto? Num sexto? Não. É 1 a 2/3. Em 2008, foi constituído um sistema de normas pelas próprias instituições financeiras com compromissos de conduta estabelecidos para que o mercado atue de forma ainda mais eficaz, clara e transparente em benefício do consumidor e da sociedade. O comprometimento com as normas em questão é voluntário, hein, por parte das instituições financeiras brasileiras, sendo um exemplo de adequação ao Acordo de Basileia? Não. Cumprimento das resoluções do Banco Central? Será que o cumprimento das resoluções do Banco Central é voluntário? Será que o cumprimento do Acordo de Basileia é voluntário? Não. Supervisão bancária? Não. Agora, a autorregulação bancária, ela sim, ela é voluntária. As instituições escolhem se elas querem aderir à autorregulação bancária ou não. E quem tem a responsabilidade pela autorregulação bancária é a FEBRABAN, tá? Cumprimento das normas do mercado de capitais? Não, né? Essas aí são as normas baixadas pela CVM, não é voluntário. As instituições elas estão obrigadas a cumprir, então errado aí, certa letra D. Segundo a LGPD, o dado pessoal sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação, sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde, à vida sexual, dado genérico ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, é denominado dado pessoal sensível, tá? Definiu aí o que é um dado sensível. Essas outras classificações aqui nem aparecem na lei. A LGPD aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país ou de sua sede, ou do país onde estejam localizados os dados, desde que realizada para fins exclusivos de atividades de investigação e repressão de infrações penais. Não, nesse caso a LGPD não se aplica. Os dados pessoais objeto de tratamento tenham sido coletados no território internacional, não se aplicam, tem que ter sido no território nacional. Realizados por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, também não se aplica. A atividade de tratamento tem objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Aí, corretíssimo. Se aplica, nesse caso, a LGPD. Realizada para fins exclusivamente haja acadêmico, jornalístico e artístico, daí não se aplica. De acordo com o parágrafo 2 da Lei Anticorrupção, os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos. Dirigentes ou administradores. Bati na tecla aí que esse pessoal ele só tem responsabilização na medida de sua culpabilidade, a chamada responsabilização subjetiva. É diferente das empresas, das pessoas jurídicas, que a responsabilização, seja em âmbito administrativo, seja em âmbito civil, a responsabilização nesse caso ela vai ser objetiva, independentemente de culpa ou de dolo. Mas dos administradores e dirigentes, ela é na medida de sua culpabilidade. Se atuarem nas pessoas jurídicas sob o registro de diretor estatutário, não, né? Diretor executivo estatutário, aqui ele inventou coisa, tá? A resposta aí tranquila, a letra A. Conforme a Lei 12.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção, o acordo de leniência poderá ser celebrado pela autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública, junto às pessoas físicas. Não. Junto às pessoas jurídicas? Sim. Físicas e jurídicas? Não. Físicas não. Sobrou aí jurídicas, administrativo e judicial. Responsáveis pelas práticas dos atos previstos em lei, desde que colaborem efetivamente com as investigações e com o processo administrativo. Letra B é a resposta. Pessoal, terminamos assim mais um simulado, esse daqui com um pouquinho mais de questões, né, 32, mas a gente passou aí praticamente por todo o conteúdo de conhecimentos bancários, tá, previstos aí para o concurso. Grande abraço para vocês e a gente volta aí para uma próxima aula. Até!